Eu sou Constantino Isidoro, filho, né? Sou filho de uma família de mineiros que vieram para Goiânia na década de 70. E eu acho que a herança do meu pai, que fez teatro na sua adolescência, transmitiu isso para mim, e eu também, desde 1988, lido com teatro. Meu nome é Altair de Souza, eu sou produtor do primeiro e do segundo Festival de Teatro para Crianças, o Casaco Encantado. Eu sou o Hélio Martins, sou produtor cultural da CIA Flor do Cerrado. Eu gosto de lembrar uma frase, quando eu comecei a estudar, do Peter Brook, que fala que fazer teatro infantil é igual fazer teatro para adultos, só que melhor, né? A gente tem no início alguns sensos comuns, né, de que criança aceita qualquer tipo de trabalho, mas na realidade fazer teatro para criança exige de nós muito mais cuidado, muito mais atenção com relação aos conteúdos, para que a gente não banalize, né? Para que a gente não construa uma paisagem poética facilitada, achando que a criança não tem condição de ler o mundo na sua integralidade. Então eu acho que é um teatro difícil de fazer, justamente para não cair nessas ciladas da facilidade, né? Então eu comecei em 2004, foi o meu primeiro contato até hoje. Eu só dirigi um único espetáculo voltado para a infância, né? E esse espetáculo foi feito junto com um conjunto de alunos lá no centro, na escola do Basileu France, que na época ainda se chamava Veiga Vale, e a gente estava na construção do projeto que é hoje o Centro de Ensino Basileu France. E lá eu fiz um primeiro estudo, a gente montou a Viagem ao Coração da Cidade, e foi a minha primeira relação com o teatro infantil. A gente fez um estudo bastante aprofundado, e a premissa era como a gente constrói a magia em um universo sem você ter as facilidades da caixa cênica teatral. Então esse era o nosso desafio, chegar num pátio da escola e fazer com que as crianças se encantassem com a magia do teatro, com a fábula, com a poesia, sem necessariamente você precisar de nenhum recurso exterior, a não ser o próprio trato do ator com seus objetos cênicos, né? O Festival de Teatro Casaco Encantado, ele surgiu com a necessidade de trabalhar com espetáculos que não fossem com a temática de clássicos estadunidenses, que a gente pudesse trabalhar com espetáculos que fossem mais autorais, que fossem com espetáculos que não fossem do ciclo do teatro comercial, mas também que a gente pudesse dialogar com esse trabalho para que a gente pudesse abrir uma ponte de discussão na produção do teatro para crianças. E aí esse festival, a gente não queria fazer um festival adulto, mas queria fazer um festival para crianças com a possibilidade de formar uma plateia, de abrir oficinas e de trazer pessoas de fora que trabalham com essa pesquisa, para que a gente pudesse conversar e também arrumar um jeito de também absorver um pouco desses conhecimentos desses grupos de fora e desses grupos regionais que, na verdade, às vezes pouco se comunicam. E para comemorar 5 anos de caminhada da Companhia Flor do Cerrado, em 2017, a gente queria fazer, na verdade, uma mostra cultural. Mas a gente também tinha necessidade de conversar com outros grupos. A gente tinha muita amizade, e ainda tem, né, com outros grupos, então a gente queria convidar pessoas. Só que a gente convidou esse um queria que convidasse o outro, esse outro queria que convidasse o outro. E acabou que a gente falou assim, não, vamos fazer um festival. E aí a gente foi pesquisar e acabou que a gente então saiu da ideia de celebrar esses 5 anos nossos fazendo um festival de teatro infantil, isso lá em 2017, com uma programação de 2 espetáculos da companhia e 3 espetáculos de convidados. Desde 2009, 2008, a partir do contato com a minha hoje esposa Raquel, a gente começou a pensar um tipo de projeto também voltado para a infância, para a cidade, né? Mas só muito tempo depois, só em 2013, a gente conseguiu concretizar a realização de um festival, né, chamado Razões para Sonhar, que tinha como premissa trazer a discussão para a produção do teatro feito para a infância e para a juventude também, né, sobre uma perspectiva
vinculada à qualidade, vinculada às questões éticas e o que ou como nós estamos formando essa juventude, ou de que forma o teatro pode contribuir para essa formação sensível, né? E aí a gente começou a idealizar esse festival a partir de 2009, que teve a sua primeira edição concretizada em 2013, na cidade de Caldas Novas. O festival ele surgiu principalmente para homenagear grupos nacionais, regionais e pessoas que trabalham com teatro para crianças. Então, o Casaco Cantado foi a primeira obra brasileira escrita para o teatro para crianças. E então a gente queria fazer uma homenagem, principalmente no primeiro festival, a essa autora, que é a Lúcia Benedetti, que escreveu, e a gente quer trazer essas pessoas que estão muito relegadas a não ser conhecidas, né? Então a gente, reconhecimento aos espetáculos do teatro adulto, e a gente quer com esse festival homenagear nacionalmente, regionalmente, essas pessoas. Então o festival FETICO surgiu, a gente não queria ser um festival de teatro nacional, de teatro para crianças, a gente queria homenagear alguns trabalhos, e principalmente a dramaturgia. O festival tem uma vontade de trabalhar com dramaturgias, com grupos que escrevem, né, que propõem a escrita para o teatro para crianças, né? Então, a gente não teria pessoa melhor para a gente homenagear que a Lúcia Benedetti, que foi a primeira, né, professora do teatro para crianças. Os editais públicos para o teatro infantil ainda são poucos. Os editais em si também não valorizam a produção teatral infantil. Acha que é um teatro feito de qualquer jeito, feito de qualquer modo, o que não é verdade, né? A gente sabe disso. É um teatro caro também de se fazer, esteticamente falando, em figurino, em cenário, em estrutura física também é um teatro muito complicado. Por mais que a gente inove, por mais que a gente trabalhe com um pequeno elenco, as coisas são muito dificultosas. E a gente tem essa problemática também financeira mesmo da comunidade, da família em si. Então a gente tinha um produto que a gente queria, que era o teatro infantil, com muitas produções, e a gente não conseguiu pegar nem, 5% do que é uma produção de teatro hoje em Goiás, né? E a gente tinha essa problemática de querer mostrar esse público, de querer trazer esse público para o palco. Então a gente pensou, nós vamos fazer um teatro popular, um teatro bacana, em que a família dê conta de participar, em que a gente possa incentivar a família. Hoje o teatro para crianças não é só para criança. A gente tem que abarcar a família inteira. Então a gente também tem que falar para todos esses públicos. Então a gente vê que também a gente tem que abarcar não só as crianças, mas os adultos dentro desse trabalho, né? Porque as crianças vão com os pais para assistir. Então a gente também não pode deixar esse espetáculo só para a criança, né? O pai vem assistir esse trabalho. E o pai tem que gostar para ele trazer. Porque vir a um teatro, sentar em um teatro, pegar toda essa magia, isso é parte de um aprendizado cultural. E isso não pode ser tolhido, isso tem que ser ofertado. As políticas públicas, de alguma forma, precisam oferecer para os jovens, para a criança, essa oportunidade. Eu também dou aula no IFG, no EJA, na Educação de Jovens e Adultos. Nós temos alguns programas e é muito triste a gente perceber, tanto quando a gente viu no próprio, todas as edições que a gente já fez, o Razões para Sonhar, a primeira vez que a criança vai ao teatro. É impressionante ver como que isso é tão comum, por mais que a gente tenha uma produção cultural hoje muito forte. Então isso já dói no coração ver uma criança. Mas você imagina ver uma senhora de 56 anos, primeira vez que pisa no Teatro Goiânia, graças a uma ação que você faz na escola. Isso só demonstra que a nossa política cultural está muito errada. A gente tem na questão da programação uma forma de pensar de como que a gente pode abranger isso, né? Na primeira edição, por exemplo, em Caldas Novas, nós detectamos ao final que por mais que a gente quisesse democratizar, quando você faz, porque a primeira edição foi realizada somente no centro de convenções e a última apresentação em praça pública, mas você traz a escola.
esse trazer à escola, ele nunca é universal. A escola tem 300 alunos, eles conseguem trazer 80, que é o que cabe 2 ônibus, né? 40, e aí fica 220 crianças com os olhos e com o desejo de querer ir assistir, não pode, às vezes pela própria logística do festival. Então isso nos causou uma inquietação, de que forma a gente pode ser universal para não gerar essas situações num lugar que você quer provocar positividade. E aí no segundo festival que fizemos, a gente criou essa célula de levar parte da programação para algumas escolas de modo específico, né? E isso estava associado a um curso que a gente criou, que a gente chama Programa de Formação de Plateia. Então você antes chega com os educadores daquela escola, dialoga, conversa sobre formas de mediação do espetáculo, e depois você leva o espetáculo, que faz lá 2, 3 apresentações para que toda a escola participe. Eu acho que o público de teatro para crianças ele é mais cativo do que o público para adultos. Então eu acho que a gente tem pouco investimento e pouco olhar para esses trabalhos. Eu falei para mim na minha cabeça, o que eu tenho que fazer para melhorar, né, o teatro na minha cidade. Então eu pensei, falei, nossa, eu comecei assim e eu conheço tantas escolas que tem alunos que nunca foram ao teatro. Então eu falei, eu tenho que começar pelo começo, que é a criança. Então eu, por exemplo, todo espetáculo que eu trabalho, a gente tem que estudar pelo menos uns 3 ou 4 livros de teatro para crianças. E tem muita coisa. Só que essa coisa ela não chega aqui em Goiânia. Eu acho que os grupos da cena goiana, eu acho que eles podiam repensar um pouco mais a pesquisa. Eu sinto que antigamente não existia investimento nenhum para o teatro para crianças. Aí abriu-se o SESC. Quando o SESC abriu, eles colocaram um dia para crianças. Então eles investiram. Na verdade, é o único dia que tem público cativo. E aí as pessoas foram vendo que existe público. Só que quando a gente surge a demanda, a gente vê que a gente tem muitos grupos que estão produzindo sem pensar. A ideia do Festim foi sempre valorizar a produção goiana, a produção que acontece aqui. Nós trouxemos no ano passado uma companhia de Brasília, mas porque ela tinha um incentivo também fiscal lá, um edital lá também, poderia circular. Nós já recebemos vários pedidos de outras companhias, mas todas também queriam uma garantia financeira, o mínimo possível de recursos para poder estar em cima do palco. E a gente nunca deu conta de garantir isso e também essa não era a intenção. Nós queríamos procurar parceiros, companhias parceiras, que pudessem aceitar essa proposta colaborativa. A concepção de coletivo, de trabalho coletivo, de assumência, de diálogo, está no Festim. Então, se a gente consegue dialogar com as companhias ali no festival, se a gente consegue dialogar com os atores, se a gente consegue dialogar nas mesas de discussão, se a gente consegue dialogar com o público, a gente faz isso mais precisamente no Festim. Por mais que seja pouco tempo ali, atemporal ali, a gente consegue muita coisa no sentido da dinâmica que é o festival. É muito engraçado porque desde o primeiro festival até o último, a gente sempre tem lembranças, a gente sempre tem ligações, a gente sempre tem laços e isso é muito bacana. Com esse festival, consegui muitas parcerias. Então, o SESC, que ajudou sempre na parceria, o SESI, o Teatro IFG, o Teatro do Espaço Sonhos, grupos aqui de Goiânia que trabalham com essa pesquisa, a galera do CBTIG, né, que é o Centro Brasileiro de Teatro, Infância e Juventude, lá do Rio de Janeiro. Então a gente conseguiu dialogar um pouco e conseguir não só os espetáculos locais, como os espetáculos regionais, como os espetáculos nacionais e, além disso, pessoas que trabalham com teatro e educação. Então, produzir nunca foi fácil. Eu acho que eu nunca conheci, eu estudei um produtor que falasse assim, produzir na minha vida foi fácil. Produção cultural é sempre muito difícil, é sempre muito doloroso, mas também é uma profissão, é uma paixão muito bacana.
a gente se envolve de corpo e alma. O produtor que abraça o seu projeto, que abraça a sua ideia, que abraça o seu ideal, ele consegue fazer coisas imagináveis. Eu nunca imaginei chegar aonde eu cheguei com o nosso trabalho, tanto na companhia Flor do Cerrado quanto no Festim. E a gente fez uma escolha lá no início. A gente escolheu produzir para um público específico, que era o teatro infantil. Ponto. E a partir daí a gente começou a estudar o mercado, a partir daí a gente começou a estudar o nosso público, a partir daí a gente começou a estudar a escola, professor, coordenador, diretor. Porque não é fácil o tete-a-tete ali com o diretor, com o professor, você convencer o professor que aquela escola, aquela estrutura toda tem que sair da escola, da periferia de Goiânia, da periferia de Trindade, da periferia, por exemplo, de Hidrolândia e vir assistir um espetáculo aqui na capital. E aí eu acho que quanto mais a gente tem produção, festivais acontecendo na cidade, primeiro, em especial, a gente vai ter uma geração de sensação de felicidade que vai fazer com que a gente também almeje um progresso, não só para mim, mas para o outro. Então, quem não produziu, que produza, quem já está produzindo, que continue, sabendo que essas dificuldades elas são inerentes a qualquer campo da nossa ação. E hoje Goiás, eu penso que ela está numa situação especial. A gente tem condições, a gente tem abertura. Estrategicamente, Goiás está no coração do país, então qualquer deslocamento facilita para os grupos chegarem. Nós temos uma irmã Brasília aqui pertinho, então também pensar conexões é uma forma. E eu queria dizer, continuem, gente. Continuem. Um abraço. Então, uma das coisas que eu gostaria, que eu acho que eu sinto falta, né, na cena goiana de teatro para crianças, é registro, pesquisa e diálogo. E eu espero muito que agora com a Joana, com a Natácia, né, com o Guilherme, que são lá do UFG, que eles possam criar uma disciplina voltada para isso. Espero que o Basileiro também crie, e que o Gustavo Ritter também crie. Porque quando você cria uma disciplina, cria algo pedagógico, a gente ganha mais respaldo. Então a cena goiana ganha nesse sentido. E a gente também não tem isso. Eu acho que a gente tem que parar também de pensar só em eventos, como os festivais, mas pensar em como isso vai responder ao resto do ano. O FENATIB já começa a trabalhar esses eventos do começo. O CBTIG é o ano inteiro. A Trupe de Drões tem um ano inteiro. E a gente não tem isso. Então, se eu fosse dar um puxão de orelha, seria isso. E eu acho que o que vale para nós produtores é persistir. Eu acho que toda vez que a gente olha para o sonho da gente, e a gente olha para ele, e a gente observa ele, eu acho que a gente tem que ir ao encontro dele. Porque uma coisa é aquele negócio de você escrever lá e falar, eu vou produzir tal coisa e pregar lá na geladeira, pregar no seu guarda-roupa, pregar, sei lá, na sola do seu sapato, e você nunca mais olhar para ele, ou então olhar para ele e ficar distante dele. Eu acho que você tem que anotar mesmo, acho que você tem que colocar no papel mesmo, mas tem um determinado momento que você tem que pegar esse papel e amassar. Porque quando você amassa esse papel, quando você amassa esse sonho, esse desejo, você traz para dentro de si a capacidade de realização, a capacidade de materializar aquele produto cultural. E eu faço isso diariamente, sabe? Eu escrevo, eu amasso, eu escrevo, eu amasso, eu escrevo, eu amasso, porque eu acho que ali eu vou ganhando forças, eu vou ganhando vitalidade para poder realizar o meu projeto. E aí eu acho que a gente peca muito pelo fato de não tentar fazer. Eu acho que a gente tem que pecar tentando fazer, errando, patinando. A vida da gente nunca foi 1000 maravilhas e nunca será as 1000 maravilhas mesmo. A gente sempre vai sofrer mesmo, a gente sempre vai ter encalços mesmo, a gente sempre vai ter dificuldades, mas a gente vai chegar um dia que a gente vai conseguir colher o fruto que a gente desejou, o projeto que a gente desejou. E eu acho que a Companhia Flor do Cerrado, o Festim,
os amigos que eu fiz, as parcerias que eu fiz, é isso. Já são frutos desse trabalho meu, desse sonho meu. Então eu agradeço a participação de todos, agradeço demais a colaboração de todos vocês que me deram aqui até agora, os meus professores, sobretudo, os meus amigos que me acompanham nesse trabalho, e dizer que sonho só é sonho se a gente realizar. Se a gente não realizar, não é sonho. Valeu!